o cafenapolitica.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília, a TV comunitária do Distrito Federal, canal 12 da NET, tem o prazer de ouvir o Pablo Capilé. Pablo Capilé é um dos rostos, né, digamos assim, mais visíveis daquela explosão de manifestações de rua que houve em junho, né, do ano passado. Está fazendo quase agora um ano, né, daquelas manifestações que ganharam o mundo, né, e que foram, na verdade, um reflexo do que também ocorria em outras partes do mundo. Então, Capilé, rapidamente, assim, eu sei que você está com seu tempo sua agenda ultra carregada, como sempre, eu queria ouvir de você, depois desse quase um ano, né, essas manifestações, elas chegaram a ser manipuladas, vocês foram muito confundidos e às vezes até demonizados com gente de quebra-quebra que ia sair na rua só para quebrar as coisas. E na verdade o movimento parece que persiste. Na verdade persiste, são muitas pessoas, cara, assim, não só nós não, cara, tem milhares de pessoas que estão mais visíveis, que estão debatendo mais coisas, que deram um salto de consciência, que entendem mais o seu país e que manifestam as suas insatisfações. Os movimentos estão mais organizados, de meio ambiente, de direitos humanos, de comunicação, de cultura, está todo mundo mais forte, mais sólido, acreditando que é possível manifestar insatisfação e ir para cima, é isso. Então, Capilé, houve também uma certa manipulação, né, do movimento de vocês, né, que na realidade foi um movimento orgânico, né, que pegou praticamente toda aquela faixa desprezada assim, da periferia, né, que de uma hora para outra explodiu, né? Inclusive por causa da internet. Eu estava ouvindo há pouco a sua palestra aqui, muito judiciosa, por sinal, e você mostrava como a internet foi importante para a mobilização desse pessoal. Agora, o que acontece? Você também falou muito da mídia, né? da intervenção da mídia, da verticalização do noticiário da mídia. Mas, de qualquer maneira, o movimento parece que refluiu, ou eu estou um pouco enganado? Não, cara, assim, não dá pra você esperar que 1 milhão de pessoas saiam toda semana na rua. É uma onda, ela sobe e desce, é um processo que já vem de milhares de anos, sabe? Então, assim, o movimento levou 1 milhão de pessoas, mas aí essas pessoas se dividem em micromovimentos que continuam eternamente. Em determinado momento, esses movimentos se juntam de novo, sabe? Eu não acho que na Copa vai juntar todo mundo de novo e ter mais 1 milhão de pessoas na rua, mas esses movimentos se fortaleceram e em novos ciclos eles vão continuar se fortalecendo. Então não é que refluem, velho, é que aquilo ali que foi um fenômeno. Não é agora que diminuiu, aquilo ali que foi grande demais em junho, sabe? Aquilo ali não era normal, do mesmo jeito que as diretas foi grande, do mesmo jeito que os caras pintadas foi grande. Tem alguns momentos da história que essas coisas ganham um pico e depois elas vão se consolidando. Pois é. Essas manifestações de rua que foram anunciadas, né, agora para este mês de maio, né, elas reuniram muito pouca gente em relação, se comparado ao movimento anterior. Era claro que vocês não estavam tão empenhados ou chegaram a ser mesmo manipulados com essa confusão de noticiário contra a corrupção, aquilo que você chama da judicialização e da criminalização da política. Mas ninguém tinha expectativa de que fosse daquele tamanho não, velho. Só quem tá de fora que não sabe o que tá acontecendo. Quem tá de dentro sabe que aquilo ali que foi o anormal, aquela explosão gigantesca, aquilo ali não acontece toda hora. Então, assim, o que importa é que muitos mais movimentos estão ativos. Independente se eles estão levando todas as pessoas para a rua ou não, em algum momento elas vão levar novamente. Não é necessariamente na Copa, não é amanhã, não é depois, não é na hora que alguém quiser. Só que é na hora que esses movimentos estiverem maduros o suficiente para de novo estarem juntos numa luta comum. Correto. Agora, Capilé, a gente vê uma diferenciação dos movimentos brasileiros, né? No caso, o movimento de vocês aí, de junho, e os movimentos que houve, né, em países vizinhos, principalmente desses países governados por presidentes progressistas. O caso da Argentina, por exemplo, tivemos 300 saques, né, 4 mortes. Tivemos mais recentemente na Venezuela um novo surto golpista lá, que levaram, né, diziam que eram estudantes, mas depois se comprovou que não era estudante, e a incendiar universidades, incendiar órgãos públicos e inclusive chegaram até a derrubar árvores, né? Uma porção de árvores, justamente para comprometer o governo. Esse movimento de vocês se diferenciou. Como é que você, digamos assim, caracteriza mais o movimento brasileiro
e o movimento venezuelano, digamos assim, e o movimento argentino de oposição aos presidentes progressistas? Cara, eu acho que não é o movimento de cada país, é o país. O Brasil é muito diferente que a Venezuela e a Argentina. O Brasil tem 190 milhões de pessoas, tem 5.570 cidades, dividido em 27 estados. Então, assim, é difícil, é diferente. A governabilidade que existe no Brasil é diferente da que existe na Venezuela e que existe na Argentina. A necessidade que o Brasil tem de dialogar com forças conservadoras para você conseguir avançar nas pautas é muito maior, saca? Então aqui no Brasil não há mais chance de golpe, porque tá todo mundo mais ou menos no mesmo barco, saca? Na Argentina, no Equador, na Venezuela, velho, a coisa é mais ou é esquerda ou é direita. Você consegue ter uma coalizão de esquerda contra uma direita. Aqui no Brasil não, as coisas elas se borram uma coisa na outra. Você viu, tem um monte de ministro da direita no governo do PT, tem um monte de partido de direita na base aliada, sabe? Então esses partidos de direita da base aliada vão dar um golpe? Não vai dar golpe. No Brasil não tem mais espaço para golpe, saca? Mas em outros países isso ainda é possível. Então acho que a grande diferença é o próprio país. As indiciocrazias entre esses países fazem com que tudo que está ligado a eles seja muito diferente. A América Latina também é muito complexa, muito mais complexa do que uma tentativa de explicar isso em um minuto. Mas lá, por exemplo, na Venezuela e na Argentina, houve, né, indubitavelmente, um avanço social em termos de educação, em termos de, inclusive, do que você muito prega, que é a democratização da mídia, né? No entanto, todos esses avanços, essas conquistas estão sendo comprometidas por uma oposição que, digamos que você não vê povo na rua, você vê uma outra pessoa, 10, vamos supor, não chega a 10 mil, 1.000 pessoas, 500 pessoas noutra, enquanto vocês jogavam 100 mil pessoas na rua. Isso, né? Na Venezuela? Na Venezuela e na Argentina também. Na Venezuela eles levam milhões de pessoas para as ruas, cara, sempre. Eu conheço bem a Venezuela, já fui várias vezes, e lá eles vão muito para a rua. Tanto a situação quanto a oposição. Então, assim, eles fazem esse debate na rua, a juventude se forma na rua, sabe que isso é uma coisa muito normal, não só na Venezuela, como em toda a América Latina. No Brasil, que isso não era tão normal assim. Então, o Brasil também se América Latinizou, saca? Então, parte das lutas tá ligada também a gente pegar uma primavera da América Latina que já está fazendo isso há muito tempo e o Brasil ainda demorou para ter feito. Não, correto. Agora, Capilé, você tem uma proposta de, digamos assim, democratização da mídia, mas que não fica nessa parte só burocrática de lei, né? Você vai realmente ao fulcro da questão. E exemplo disso foi a cobertura que vocês mesmos fizeram, né, das manifestações, aquilo que você fala, né? Enquanto os helicópteros da grande mídia, que são verdadeiros conglomerados, estavam lá querendo cobrir as nossas manifestações, nós organicamente com nossos celulares, né, estávamos reportando o que de fato aquela população estava sentindo para fazer aquela manifestação. Sim, eu acho que tem que distribuir melhor os recursos, tem que investir mais nas mídias alternativas, tem que fazer com que mais gente consiga apresentar suas próprias narrativas sem precisar ficar dependendo de uma velha mídia que não consegue mais ativar desejo em ninguém. Valeu demais. Mas, muito obrigado. Eu queria só uma mensagem final sua do o que é possível, né, você fazer para realmente fazer com que a mídia desça, né, aos níveis da população mais carente, da chamada periferia. Na verdade, a nova mídia que tem que subir. Saca? A galera da periferia já é muito consciente do seu papel no mundo. Então, as novas mídias que tem que se fortalecer e crescer mais. Tamo junto. Você não acredita, então, na modificação da própria mídia, através de leis? Não, mas essa própria mídia aí, ela vai se modificar, vão ter leis, ela vai cair, ela vai parar de vender, ela vai ter menos grana, ela vai falir, saca? Assim, o futuro não é agradável para eles, não. Muito obrigado, Capilé, Pablo Capilé. É um grande prazer termos aqui você no cafenapolitica.com.br. Valeu. Entre os participantes deste seminário, né, que englobou também essa parte internacional, está a diretora e fundadora da ONG Latino Barômetro, que se tornou conhecida internacionalmente por causa das suas apreciações e suas análises da conjuntura política, econômica e social.
Então, nós temos aqui, agradecemos a presença da Marta Lagos, né? A Marta Lagos, ela atua politicamente há muito tempo lá no Chile, ela é chilena, é bom que se diga, né? E deve também trazer novidades para nós do novo governo de Michelle Bachelet. Então, mas antes de mais nada, Marta, eu queria que você explicasse mais ou menos como é que é o trabalho, né, do Latino Barómetro. Bueno, nosotros somos una organización sin fines de lucro, una ONG con base en Santiago de Chile, que hace una vez al año un estudio en 18 países de América Latina con muestras nacionales representativas de la totalidad de la población de cada uno de los países, y de esta manera representamos a los 600 millones de habitantes que habitan desde el Río Grande hacia el sur. Muito bem. Então, a América Latina foi sacudida ultimamente por uma série de manifestações, inclusive estas do Brasil, né? Também houve na Argentina, houve na Venezuela, no Chile também, né? Houve as manifestações de caráter, né, diferentes e até de atuações diferentes. Mas como é que o Latino, né, o Barômetro apreciou, avaliou essas manifestações no geral? Bueno, yo creo que la ola de manifestaciones que comienza más o menos en el 2011 obedece a una promesa de democracia incumplida por parte... Eso no Chile, ¿no? No solo en Chile, en distintas partes de América Latina las protestas obedecen a una promesa de democracia incumplida. Solamente el 8% de la región dice que hay plena democracia. Hay una tremenda demanda de inclusión social, de más democracia y mejor democracia. Hay una tremenda crítica al sistema de partidos, al Parlamento, al Poder Judicial y a los gobiernos, que han bajado en promedio su aprobación de gobierno en los últimos años, mostrando cómo la ciudadanía se vuelve cada día más crítica y más demandante de sus derechos. Les prometieron democracia y ahora la quieren. Correcto. Então, mas ocorre que essas manifestações têm acontecido, sobretudo nos governos, digamos assim, mais progressistas, mais abertos democraticamente, né? No Brasil, na Venezuela, na Argentina, no Chile, né, apesar de o governo ser um governo conservador, tinha alguma abertura democrática. Mas você, quando fala em democracia, você fala do ponto de vista social também e econômico. Bueno, yo creo que se cumple la tesis de Albert Hirschman, que dice que las revoluciones se producen cuando hay movimiento, ascensión social y movilidad social, y no cuando hay estancamiento. Entonces, justamente los países que usted menciona son países que han logrado salir del estado de estancamiento que estaban, avanzando hacia el desarrollo con mayor niveles de movilidad social, donde la gente no quiere parar, no quiere disminuir la velocidad, y en la medida que vas disminuyendo la velocidad o paras en esa senda de crecimiento, en esa medida van a haber protestas. Es totalmente congruente con la teoría política, ¿no? Es decir, las revoluciones se producen o los movimientos sociales se producen cuando ya la gente empezó a avanzar y no quiere volver a estancarse. De qualquer maneira, estas manifestações provocam distúrbios, né? Tanto é que cidades como São Paulo estão quase inabitáveis, né? Você chega lá, tem manifestação a toda hora, a todo momento, aqueles engarrafamentos terríveis, né? A população está sentindo um certo cansaço, vocês chamam de cansancio, né, com isso tudo. E aí a razão também do refluxo desses movimentos. Bueno, yo creo que las manifestaciones en Sao Paulo obedecen claramente a una ciudad que es poco democrática, ¿no? Las grandes ciudades como Ciudad de México, incluso Bangalore, podría decir en la India, o Sao Paulo, son ciudades que no representan un espíritu democrático. Lo sorprendente es por qué los paulinos no se rebelaron antes. ¿Por qué se demoraron tanto en rebelarse? Los paulistas. Los paulistas, los que viven en Sao Paulo. Porque yo creo que motivos para protestar hay muchos. Entonces, la población de América Latina ha tenido una gran dosis de paciencia para esperar la democracia. Y yo creo que esa paciencia se agotó.
Bom, nós temos um pouquinho de tempo a mais para falar sobre o Chile. Então, Marta, como é que você vê o novo governo da presidente Michelet, agora com mais um desafio, né? Porque antes ela fez um governo moderado, tanto é que foi objeto, né, de muitos questionamentos, sobretudo porque ela não atacou o problema educacional, né? A questão do ensino pago, do ensino elitista, né? E você tem esperanças de que ela vai encaminhar bem esse problema? Yo creo que este gobierno de la presidenta Bachelet es la misma persona, pero es otra política. Yo creo que los 4 años de distancia entre los dos gobiernos hacen que ella vuelva de una manera muy distinta a la política. Hoy día tiene mucho más poder, tiene mayoría en el Parlamento y además de eso tiene una experiencia tanto en el gobierno como en organismos internacionales que la empodera de una manera que se nota en su discurso, se nota en su actitud, en su lenguaje corporal. Es otra Michelle Bachelet, no es la misma Michelle Bachelet. Por lo tanto, el gobierno de esta Michelle Bachelet va a ser muy distinto al gobierno de la otra Michelle Bachelet. E para terminar, Marta Lagos, nossa entrevistada do cafenapolitica.com e a TV Cidade Livre de Brasília, qual é a apreciação que você faz dessa nova democracia, digamos assim, progressista da América Latina? Nesses governos mais preocupados com a questão social, da educação, da cultura, né, da mobilidade urbana. Bueno, yo creo que los gobiernos en América Latina tienen la tremenda tarea y el desafío de dispersar el poder. Las masas, el pueblo está haciendo una demanda de dispersión de poder, de oportunidades, de acceso, de inclusión. Y la única manera de hacer eso es transparentar, ampliar, expandir, hacer visibles las políticas para elegir a los candidatos, para ascender en los cargos en los partidos políticos, abrir, ¿no? Ahora, claro, son procesos complejos, porque quien tiene el poder nunca lo quiere ceder. Entonces, ¿cómo va a ser ese proceso de ceder el poder? Para avanzar, América Latina necesita dispersar el poder y para eso los que tienen el poder hoy tienen que dispersarlo, tiene que desconcentrarse el poder económico y el poder político. Ese es el proceso sí o sí para llegar a ser una democracias más, mejores que lo que estamos hoy. Muito obrigado. Então, a diretora do Latino Barômetro, Marta Lagos, falando aqui do seminário O Povo Vai às Ruas, patrocinado pela Câmara dos Deputados e o PDT. O deputado Vieira da Cunha, líder do PDT na Câmara dos Deputados, foi o autor e o realizador deste seminário que acabou sendo patrocinado pela Câmara dos Deputados com o apoio de todas as lideranças políticas. Este seminário, ele aborda especificamente "E o povo foi às ruas". Era para praticamente comemorar, com uma certa antecipação, o primeiro aniversário das manifestações de rua, nas quais, né, os políticos foram muito questionados, né, deputado, né? Foram muito questionados e o senhor praticamente quis ouvir, né, o que a sociedade pensa, inclusive os principais atores daquele movimento, os protagonistas, inclusive o Capilé, que acabamos de entrevistar aqui na TV Comunitária e no Café na Política. Exatamente, Leite Filho, o nosso objetivo é exatamente esse. E num dia muito especial para nós, porque hoje o PDT faz 34 anos. Nós fomos fundados no dia 26 de maio de 1980. E eu pensei que nós deveríamos marcar essa data fazendo uma reflexão, né, do que os partidos, o papel dos partidos políticos na sociedade, já que uma das coisas que me chamou muito a atenção naquele movimento de junho do ano passado foi que os manifestantes não permitiram bandeira de partido político. Eles rechaçaram os partidos. E eu me lembro em Porto Alegre que eles gritavam sem partido, sem partido, sem partido, e tiravam, e se a pessoa insistia em ficar com a bandeira, eles tomavam, rasgavam e queimavam as bandeiras dos partidos. Ou seja, eles não admitiram que os partidos participassem. Por quê? Porque os partidos não representam aquelas pessoas que tomaram as ruas. Se nós não representamos aquelas pessoas, nós temos que fazer uma reflexão. O que está havendo? Se o povo foi para a rua e esse povo não se sente representado pelos partidos, por que isso está acontecendo?
Então nós temos que fazer uma profunda reflexão, uma autocrítica, porque quando o partido ele se dissocia dos movimentos sociais, né, alguma coisa está ocorrendo. Quer dizer, algo não está funcionando nesse mecanismo da democracia, né, nessa engrenagem democrática. E é exatamente por isso que nós trouxemos aqui cientistas políticos, especialistas, representantes dos próprios movimentos e dos partidos para trocar internacionalmente, né? Temos aqui a diretora do Latino Barômetro, que é uma chilena, o secretário-geral da Internacional Socialista atendeu o nosso convite. Hoje uma ministra inglesa também, né? Uma deputada da Câmara dos Comuns lá do Reino Unido, né, estará aqui conosco, e professores, cientistas políticos, para fazer um debate qualificado, uma reflexão. E o resultado que nós queremos é exatamente que os partidos possam aprender e apreender essas lições, né? Aprender com os movimentos, aprender as lições, para que eles possam, como disse o Capilé há pouco, se desengessar. Quer dizer, a visão que muitos setores da sociedade têm dos partidos é que são paquidermes, quer dizer, que são coisas que já não respondem mais os anseios da população. Nós temos que nos reciclar, temos que nos atualizar, temos que nos oxigenar, temos que nos reestruturar para poder novamente representar a população. Esse é o nosso desafio. E por isso é que o PDT propôs essa reflexão exatamente no nosso aniversário. Hoje são 34 anos, 26 de maio de 1980, depois de chorar, rasgando a sigla PTB, o nosso líder Leonel Brizola fundou o PDT e fundou para que ele fosse esse instrumento da sociedade para fazer as transformações. Se nós não estamos sendo, nós temos que repensar o nosso papel. E quando eu digo nós, eu não falo só no PDT, eu estou falando nos partidos em geral, né, estão sendo questionados. Deputado, o Capilé, na sua intervenção, ele colocou a democratização da mídia, né, que não é só uma questão legal de legislação, mas uma questão que, segundo ele, tem que partir da própria sociedade, né, através principalmente da internet, que é esse instrumento novo de comunicação. Né, e ele disse que o debate não será mais em gabinetes, não será mais, né, de cúpula, mas será um debate narrativo, segundo ele. Verdade. Quer dizer, levando em consideração o que a população se manifesta através da internet. Como é que o senhor vê isso? Como é que o Congresso está... O senhor, como parlamentar, acha qual será o melhor caminho de o Congresso enveredar, né, por esse caminho? Bom, nós já temos alguns instrumentos importantes. O nosso debate mesmo aqui, né, tem a participação de gente que está ouvindo e inclusive mandando perguntas pela internet, né? Então nós temos que nos atualizar, nós temos que nos adaptar a esses novos tempos, né, e participar dessa... cumprimos um papel importante há pouco tempo, que foi o Marco Civil, né, da internet. Penso que a lei saiu, uma lei boa, o PDT participou ativamente daquele debate e fomos pela internet livre, né, e por uma regulamentação que respeitasse, né, esses avanços, né, do uso da internet, e é todo um processo, né, de adaptação. Quer dizer, as novas gerações já têm, as novas gerações têm essa tecnologia como parte do seu próprio corpo, né? Quer dizer, a minha geração tem 54 anos, já tem um pouco mais de dificuldade, e a geração que veio antes de mim, então, né, tem muito mais dificuldade. Então eu penso que isso é um processo, e os partidos vão se adaptando, vão se oxigenando, né, e tendo como o objetivo final o quê? Né? É aperfeiçoar o nosso regime democrático, porque essa geração que está aí, a geração da internet, também não viveu a ditadura como nós vivemos, né? Não viu, né, o que foi, né, a violência de uma ditadura, né? Hoje eles reclamam da violência da polícia, e acho que com razão, né? Mas a violência da polícia na época da ditadura era muito pior, né? E se exercia também nos porões da ditadura, né? Com tortura, com, né, assassinatos, exílio, né? Brizola ficou 15 anos no exílio. O Jango morreu no exílio em 1976, né? Não sequer conseguiu retornar ao Brasil. Então essa vivência da época da ditadura também é importante que a gente possa transmitir
para as novas gerações, para que eles possam até valorizar os avanços que nós conquistamos. O que não quer dizer que eles não tenham razão de questionar muitos vícios, né, da política que precisam ser resolvidos. E um deles é a maneira como nós enfrentamos as eleições, né, o poder econômico mandando, financiamento privado, essa política. Você é a favor do financiamento pelo governo? Não tenha dúvida, eu sou a favor do financiamento público, sem prejuízo da participação dos cidadãos como pessoa física, com um teto de contribuição. Eu penso que é tranquilo compatibilizar o financiamento público com o financiamento privado, mas de pessoas físicas e com teto de contribuição. Eu acho que um cidadão como eu, que acredito num candidato, que quer contribuir com o partido, também não posso ser impedido de fazê-lo, desde que eu faça isso com critérios, com teto de contribuição. Então eu sou a favor do misto de financiamento público com financiamento privado, mas de pessoas físicas e com teto de contribuição. E isso significa dizer que o que eu sou contra mesmo é que o poder econômico defina as eleições. Como ocorre hoje no Brasil, é só consultar o site do TSE e ver quais são os grandes financiadores de campanha. Nós vamos ver que são as grandes empreiteiras e os bancos privados. E isso não pode continuar. Deputado, finalmente, eu gostaria de ouvir do senhor uma apreciação, né, sobre essas tentativas de manipulação, sobretudo dessas manifestações, né, que houve, né, estão havendo desde junho, né? Essas manifestações, eu estava conversando com o Capilé, e elas observaram um certo refluxo, né? Ele disse que não, aquilo porque agora é a hora de fazer outras coisas, você não pode botar 1 milhão de pessoas todo dia nas ruas. Mas de qualquer maneira, você confundir. Sim, eu acho que houve, embora ele não admita que houve. Porque há um cansaço, desculpa aqui que o telefone está ligado, vai ser rapidamente. Bom, o que está acontecendo é o seguinte, é que você vê essa questão da Copa, por exemplo, confundir, né, aquelas manifestações com a Copa, com protestos, né, contra a Copa. É verdade que houve muita precipitação e tudo, mas o povo gosta da Copa, o povo queria que a Copa viesse para o Brasil. Não é? Como é que se manipula? Hoje, Leite, eu já vejo o povo muito dividido em relação a isso. O povo queria a Copa, concordo contigo. O povo gosta de futebol, concordo contigo. Eu mesmo queria a Copa e eu amo o futebol. Participo ativamente da vida do meu clube, que é o glorioso Esporte Clube Internacional de Porto Alegre. Sou conselheiro do clube, gosto de futebol. Agora, isso não quer dizer que eu vá dar o meu aval a superfaturamento de obra, né? Vá dar o meu aval a essas barbaridades que a FIFA está impondo, né? A elitização da Copa do Mundo, né? Nós temos a Copa no Brasil, nós vamos assistir, o povo vai assistir pela televisão, porque não tem acesso aos estádios de futebol, né? Porque, primeiro, pelo preço, né? E segundo, porque realmente se elitizou muito o acesso do povo aos estádios. Então, hoje, se nós fizéssemos uma pesquisa séria, hoje, eu arrisco de dizer que a maioria da população já está contra a realização da Copa. Por quê? Mas não por ser contra a Copa em si, né? Pelo contrário, nós sabemos que o legado haverá, né? Obras de mobilidade importantes estão saindo em função da Copa, uma série de investimentos públicos, principalmente na área de mobilidade urbana, estão saindo na cidade sede de Copa do Mundo, exatamente em função desse grande evento. Claro que nós vamos também ter muitos investimentos estrangeiros aqui, quer dizer, turistas que vêm, que vão gastar, que vão movimentar a nossa economia, tudo isso é muito bem-vindo, mas isso não pode justificar o superfaturamento, né, a erguer estádios com dinheiro público em lugares que eles vão virar elefante branco, a gente sabe, né? Então tudo isso nós poderíamos ter evitado. E principalmente o que eu acho é que quando há grandes eventos que vão exigir grandes somas, grande aporte de recursos públicos, o povo deveria opinar diretamente. Nós temos que usar mais os mecanismos de participação direta da população que estão previstos na Constituição, o referendo e o plebiscito, porque o povo, ao ir às urnas, ele não pode dizer sim ou não para determinadas coisas. Mas tem um problema burocrático aí. Você consultar o povo para fazer uma Copa é um trabalho danado. Acho que a Copa jamais se realizaria. Mas por que é um trabalho danado? Mas é que tem essa mania da gente dizer que é um trabalho. Por que trabalho? Se nós temos eleições de 2 em 2 anos, nós movimentamos toda a máquina da justiça eleitoral para as eleições. Nós temos é que ter o hábito de, paralelamente às eleições,
fazer algumas perguntas para o povo responder diretamente, se quer ou não determinados grandes eventos, como o caso da Copa do Mundo, se quer ou não a pena de morte, se quer ou não temas que são polêmicos e que eu acho que o parlamento, ele é uma instância de representação, mas ele não pode substituir a própria população. Sempre que a população puder falar diretamente, é melhor para a democracia. Nós temos que exercitar mais os mecanismos de participação direta da população. Fazemos muito pouco. Veja que desde a nova Constituição, a chamada Constituição Cidadã, que prevê o plebiscito e o referendo, nós só fomos às urnas para dizer que queríamos o presidencialismo, para reafirmar a República, né, naquele plebiscito, e também agora há pouco no referendo do desarmamento. Da questão das armas. O senhor há de convir o seguinte... São 20 e tantos anos da Constituição em vigor e nós votamos 2 ou 3 vezes só em plebiscito e referendo. Isso é muito pouco. Tem que exercitar mais a democracia. Eu sei. Tem que exercitar. Mas essas forças econômicas, elas geralmente se unem. E como tem muito poder, né, efetivo, né, sobre as instituições, elas, por exemplo, nessa questão plebiscitária, elas logo vão taxar o movimento como bonapartista, entendeu? Um movimento plebiscitário, como sempre ocorreu no Brasil. Mas veja bem, Leite. Os plebiscitos aqui foram o quê? Nós tivemos o plebiscito a favor da derrubada do parlamentarismo, né, que foi depois sobre aquele da monarquia. Sim, né? mas veja bem. 2 ou 3 ao longo da história do Brasil, quer dizer, é uma coisa muito difícil. Né? Não é difícil. Aí é que está. Eles não ocorrem porque as pessoas querem continuar decidindo via parlamento, porque aqui sim o poder econômico manda e se manifesta. Aqui sim. Aqui o status quo permanece. Porque financiamento privado de campanha, os grandes grupos econômicos aqui bancam as campanhas eleitorais e depois eles cobram a conta aqui. Então aqui sim, na democracia representativa, é que o poder econômico manda. Agora, quando o povo vai diretamente se manifestar, claro que tem influência do poder econômico, mas não é tanta como aqui. Tanto é assim, vou te lembrar, parlamentarismo e presidencialismo. O que a grande mídia defendia? O que os artistas de televisão, os globais defendiam? O próprio presidente Lula, na época, não era presidente, o que ele defendia? Parlamentarismo. O povo foi às urnas e deu uma surra, dizendo que queria o presidencialismo. Contra tudo e contra todos. O povo foi às urnas e disse, olha, eu quero que o Brasil continue presidencialista. Correto. Então veja que a influência, claro que há, mas ela é minimizada quando o povo pode votar diretamente. Aqui sim, no parlamento, é que o poder econômico manda e desmanda, infelizmente. Nós, assim, chegamos ao final da nossa entrevista com o deputado Vieira da Cunha, líder do PDT na Câmara dos Deputados e promotor do seminário E o Povo Foi às Ruas, né, que trouxe vários rostos conhecidos, né, das manifestações de junho, como o Pablo Capilé, né, a Jovita, não é, deputado? Jovita, que é membro do Movimento Nacional de Combate à Corrupção Eleitoral, foi uma das grandes lideranças para o sucesso do projeto Ficha Limpa. Né? Ficha Limpa, e hoje teve também representantes internacionais. E já agora nessa eleição vai ser muito importante, vai ter a sua aplicação plena nessas eleições. Milhares vão ser barrados, não vão sequer conseguir registrar suas candidaturas graças à lei da Ficha Limpa. Muito obrigado, deputado. Eu te agradeço. E o nosso até breve aos nossos telespectadores e também internautas. Quem tem medo de Hugo Chávez? Uma abordagem sobre a nova América Latina. Suas taxas de crescimento com inclusão social que dão inveja à Europa. Mais do que um livro, esta é uma análise do blogueiro FC Leite Filho. Das políticas de Chávez, Lula, Dilma, Cristina Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa e Daniel Ortega, que nos arrancaram das políticas de arroxo e nos mantêm longe da crise que afunda os europeus e até mesmo os Estados Unidos. Quem tem medo de Hugo Chávez? Leitura obrigatória. Desafios brasileiros na era dos gigantes. É um clássico de nossa literatura política. Seu autor, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, focaliza cada um dos 12 capítulos do livro numa série de entrevistas ancoradas pelo jornalista Beto Almeida, TV Cidade Livre de Brasília, levando a você a informação que não chega pela mídia tradicional.